Este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, volta do decano. Voltou ontem, na verdade, né? Tudo bem, né, Eduardo? Bom dia. Graças a Deus, sentindo a sua falta. Bacana. Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e também Edilene Lopes. Pessoal, a gente começa falando do assunto do momento na cidade, principalmente aqui em Belo Horizonte, mas é um problema, é lógico, que afeta diversas cidades pelo país, grandes capitais, grandes cidades aí pelo interior de Minas. Aqui em Belo Horizonte, o problema hoje está sendo a passagem de ônibus. Apesar da decisão da Justiça que obriga a Prefeitura a aumentar a tarifa para R$ 6,90, os ônibus de Belo Horizonte rodam na manhã desta quarta-feira, ainda com o valor antigo da passagem, de R$ 4,50. A Justiça deu prazo de 24 horas para a Prefeitura de BH aumentar a passagem de ônibus. Pelas contas aqui, Eduardo, o prazo vence hoje. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu vou falar de 1 minutinho e meio, enquanto isso, vai pensando nessa frase aí. O problema é melhor do que a solução. Pensa nessa. Tá. Ô, Júnior, eu aprendi isso com empresário, sabe? Quando você... Porque a história de envelhecer, ela tem os contras, né? Amigo meu torceu o pé no shopping aí que a coluna não para de doer. Você comenta essa inconfidência, né? No horário nobre, assim. Não pode me contar que eu espalho. Então, a coluna dói, mas você aprende a conhecer os atalhos. Eu conheci dia desses, no supermercado, a filha do Piazza. O Wilson da Silva Piazza estava dizendo para ela, senhora, eu sou galo, mas a minha família toda é cruzeirense, eu fiquei muito fã do seu pai. Seu pai tinha a capacidade de estar com a camisa 5 do Cruzeiro, aonde que a bola ia. É o cara conhecer os atalhos. E o tempo vai mostrando isso pra gente. O tempo tem me mostrado, Júnior, que essa questão de morador em situação de rua, transporte coletivo, mobilidade, que as questões mais cruciais, importantes para o cidadão, elas são um problema, que é melhor do que a solução. Porque a turma só pensa naquilo. Olha a notícia da Edilene agora. 3 meses atrás, o Marcelo Aro liderou ou participou de um esforço contra o FUAD. Agora ele está lutando, desde que veio 4 secretarias. É assim que funciona. E daquele ponto de discordância que é dos raros entre nós dois, é isso. Porque saímos de uma eleição, já tem outro ano que vem. R$ 6,90 para uma empregada doméstica, para um pedreiro pagar, é claro que é caro. Agora, você vai dizer para o empresário botar o ônibus, dá para rodar sem pagar? Eu não quero trabalhar aqui sem receber, como é que eu vou pedir isso para o empresário? Então o caminho é o subsídio. Como é que você estabelece o subsídio? Com conversa, não com agressão, não com trairagem, não com politicagem nojenta, baixa. E é o que está acontecendo. E o problema é melhor que a solução? O problema é melhor do que a solução, porque ele dá palanque. Entendi. E aí Itatiaia fica entrevistando, até outubro do ano que vem com o Tereza. É isso. Rita Mundim, essa polêmica da passagem, ela vem se arrastando aí por alguns dias e agora parece que chegou ao seu ápice. E o Eduardo está lembrando muito bem, lógico, deixando as brigas políticas de lado. Quem pode sofrer lá na frente é o pequeno empresário que tem que pagar a passagem de ônibus para o funcionário e a própria população que, vez ou outra, vai ter que pagar essa passagem do bolso também. Bom dia. Pois é, bom dia. Estou refletindo aqui no que o Eduardo falou, que o problema é melhor do que a solução. Infelizmente, num país onde os políticos são comprometidos com a permanência no poder, é isso que nós temos. Os problemas sempre serão melhores que as soluções, porque só se pensa neles próprios e nos próprios partidos e na manutenção desse poder. E aí as brigas políticas arrastam as soluções para a população. Agora, é muito triste que nós estamos falando de uma passagem que é subsidiada. Então, a prefeitura, ela deixa de aplicar em outros setores, vamos colocar aí saúde, educação, para subsidiar o transporte público, o que não é errado, é necessário. Mas como que o dinheiro do contribuinte, que é usado para esse subsídio, pode ser tão maltratado assim? Como que um contrato desse pode chegar aos 49 do segundo tempo com cartão vermelho? Quer dizer, com a possibilidade da passagem subir? Isso é um absurdo. Isso é um descaso. É um descaso e é um descaso quase que genérico, né? Com aquilo que diz respeito à vida do cidadão. E as empresas de ônibus, os nossos vereadores, o prefeito, eles deveriam ter vergonha, porque eles estão todos envolvidos nesse descaso. Estão todos envolvidos nessa falta de solução ou nessa solução de última hora que
abre uma cortina de fumaça que impede da gente falar da qualidade péssima do transporte coletivo, dos ônibus sucateados. É que depois da pandemia, isso se agravou, porque houve um problema de falta de passageiros e agora há um problema de excesso de passageiros e falta de serviço. Então, gente, realmente é trágico, é muito trágico o que acontece com o cidadão no Brasil pelo descaso dos políticos com o uso do dinheiro do contribuinte. Ricardo Kertzmann, bom dia para você e essa polêmica sem fim. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. O Du e a Rita já falaram muito do poder executivo e do poder legislativo. Eu quero falar um pouquinho do poder judiciário também. Porque esses anos todos, eu nunca vi a justiça ser tão célere assim para cobrar das empresas de ônibus as quebras de contrato que eles produzem. As regras que eles não respeitam, eu não sei se a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara dos Vereadores nunca provocou a justiça. Porque tem esse lado também. Porque é impressionante. Em 2 dias, os empresários conseguem que um juiz determine que em 24 horas entre em vigor um aumento. E aí tem um outro detalhe também, Júnior, que eu vou tentar esclarecer, tentar compreender melhor, porque semana passada, conversando com a Prefeitura, eles me garantiram que seria impossível ter aumento durante o mês de abril, porque o subsídio termina em março, mas a validade se estende ao longo do mês de abril. O pagamento foi feito em março. Pagamento antecipado, né? Isso, nesse caso. do mês de abril não poderia ter aumento. Ou a Prefeitura está muito enganada, ou esse juiz está por fora do que ele acabou de decidir. O Edilene Lopes, você está longe, mas as polêmicas aqui não param não, viu? Bom dia. Bom dia, Júnior. Estou longe, mas estou perto. Estou sempre aí. Em relação ao que o Kertzmann falou, tem um ponto importante. Essa decisão da Justiça acaba pressionando o Poder Executivo e o Poder Legislativo a aprovarem o subsídio que está na Câmara Municipal de Belo Horizonte para as empresas de ônibus. Ou seja, nesse caso, as empresas ou ganham ou ganham. Se ganharem na Justiça, o aumento vai de R$ 4,50 para R$ 6,90. Se ganharem o subsídio aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, será um aumento menor na passagem, mas haverá esse subsídio. O que está acontecendo nos bastidores da Prefeitura de Belo Horizonte e da Câmara Municipal da capital? O prefeito Fuad Noman está tentando levar vereadores que são do grupo do Marcelo Aro, seriam entre 10 e 15 vereadores, para a base da prefeitura para aprovar outros projetos, dentre eles um projeto de subsídio de R$500 bilhão para as empresas de ônibus. E para isso, Fuad Noman se propôs a ceder algumas pastas ao grupo de Marcelo Aro. Dentre essas pastas estão as pastas da educação, do meio ambiente, a fundação de parques e até a Belotur estaria sendo negociada. A informação que eu tenho é em primeira mão aqui que essas nomeações para o comando de algumas dessas pastas e autarquias começam a acontecer a partir de amanhã. Se esse subsídio for aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que ninguém sabe se esse esforço do prefeito vai ser suficiente para aprovar essa e outras pautas. Se for aprovado, não significa que não haverá aumento da passagem de ônibus, Júnior. Eu conversei com vários vereadores, também com fontes do Executivo, vai ter aumento de passagem, só que não vai ser de R$ 4,50 para R$ 6,90. Vai ser de R$ 4,50 para, sei lá, R$ 5,00, 5 e pouco, vai ser um aumento menor. Mas não se iludam que com subsídio a empresas de ônibus não haverá aumento da passagem de coletivo. Um ponto importante que vem sendo debatido, inclusive em âmbito nacional, é a mudança da forma de financiamento. Por exemplo, o financiamento por passageiro, por exemplo, ou a remuneração por passageiro não seria a fórmula correta, a remuneração por quilômetro rodado seria uma remuneração melhor, teria que alterar a legislação para isso. Esse é um debate que hoje é feito em âmbito nacional, porque tem esse problema do subsídio, essa questão do subsídio que tira dinheiro público para ajudar a completar as passagens de ônibus. E tem a questão da gratuidade, né, que as empresas sempre querem discutir, mas que para o poder público é ruim. Quem tem que ter gratuidade? Quais são os grupos que precisam ser subsidiados, que nós precisamos ajudar a pagar as passagens deles? Esses são debates grandes que precisam ser feitos, senão a gente fica só enxugando o gelo todo dia. Ou aumenta a passagem, aumenta o subsídio, vai saindo dinheiro dos cofres públicos para bancar o transporte coletivo. Você quer arrematar, Eduardo? Um amigo se lembra, um mês atrás, quando eu disse que estavam querendo sequestrar o poder do prefeito? O mundo quase caiu na minha cabeça. Aí, a outra coisa. Ontem eu não falei aqui que esse negócio do aumento do Zema é fruto da irresponsabilidade lá atrás do Aécio Neves? Pensa quem ficou na prefeitura 5 anos sem dar reajuste nas tarifas para deixar essa bomba aí na mão do Fuad. Lembra de quem? Estava pensando naquilo que é a eleição. O Sr. Calil devia falar agora.